Fala, meus amigos, tudo bem? Tá vendo essa ave aqui, ó? Arisca. Eu já fiz um vídeo sobre essa ave antes. Eu acho que ela se assustou comigo de alguma forma e tem esse comportamento. Quem não conhece, acha que essa ave foi retirada do mato, mas não. Foi nascida aqui no criatório. Eu já tive aves bravas, mas essa tá me superando. Mas, galera, eu lembrei de uma tática que eu usava quando eu caçava coleirinha, papa-capim, né? Eu era moleque lá para os meus 15, 16 anos. E aí eu me lembro que quando eu pegava passarinho para eu amansar, eu fazia algo, né? Os meus colegas costumavam pôr a gaiola próximo da pia, né? Colocar a gaiola próxima da pia, tampar com pano e quase não mexer. E eu lembro que demorava pra caramba para as aves dele amansar. Os meus, por eu ter pouco, às vezes eu pegava e eu começava a sair com eles para caçar. E eu observava que no período que eu estava andando, no momento que eu estava andando, ele ficava no puleiro. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Na prática. Ele tá totalmente, né, arisco, né? Olha só quando eu começo a andar. Tá? Então, ó, já mudou o comportamento, tá vendo? Fica difícil aqui, ó. Então, ó, segurar numa postura. Então, galera, se você tem uma ave que ela é arisca, você tem que simplesmente pegar ela na gaiola e passear com ela. Ah, porque ela gosta de passear? Não, não é porque ela gosta de passear. Tem uma lógica nisso. Quando a ave fica se debatendo na gaiola, a gaiola está no ponto fixo. Ele tem confiança de voar para um lado e para o outro e ficar se debatendo, porque a gaiola está parada. A partir do momento que eu fico andando com a gaiola, ele, por estar inseguro, ver o ambiente se movendo, a gaiola balançando, ele tem que ficar num ponto fixo, que é para ele se manter seguro. Então, como vocês podem ver, ó, tá vendo? Ele parou. E aí você vai dando voltinhas. A partir do momento que ele acalma, né? O que você faz? Você para. Parou. Vai começando a se acostumar com você, olha para ele, ele vai sentir a sua presença e aí ele vai ficando calmo, tá vendo? Fala, você tem que falar, porque a ave sente sua energia, sua voz, sua presença. Então começa a falar para ele começar a conhecer a sua voz, a sua presença. E ó, parou, tá vendo? Muito louco isso. E eu fiquei batendo cabeça para amansar ele. E eu lembro que eu fazia dessa tática quando eu caçava coleirinha. Eu pegava os coleirinha, com uma semaninha já estava mansinho. E a galera falava, nossa, eu ponho debaixo da água, eu coloco perto da pia porque minha mulher vai lavar louça, vai fazer os negócios. E eu tinha essa tática aqui, ó, tá vendo? Era simplesmente andar com a gaiola, simplesmente. E aí eu começava a conversar com a ave, começava a mexer, ela entendia e aí ela vai amansando, entendeu? Muito doido, né? Então, galera, por isso que eu falo, tudo é comportamento. Então, galera, tudo é você analisar o comportamento das aves. Assim como criadores de cão aprendem a psicologia por trás do comportamento canino, do felino, nós, criadores de aves, também tem que entender o comportamento das aves. Eu lembrei dessa técnica, né? E deu muito certo mesmo. Estou finalizando a limpeza das gaiolas aqui. Esse daqui estava manso, está apresentando o mesmo comportamento daquele outro. E aí é a mesma coisa, eu pego a gaiola, dou uma voltinha pela casa, ele já melhora um pouquinho.
Infelizmente, a gente que cria aves, não tá todo em casa direto, pode acontecer disso, tá? Ó, coloquei ele ali, ó, já foi lá pro puleiro de novo. Vou pegar ele aqui, ó, vai ficar se debatendo, tá vendo? Aí a gente vai de novo, tá? Pessoal, não repare a casa aí, porque eu tô mudando algumas coisas de lugar. Tem escada, tem tudo. Já parou no puleiro. Já parou no puleiro. Então aqui eu dou mais 2 voltinhas, né? Quando ele parar no puleiro de novo, ele sentir que tem que parar. Ó, parou mais de se debater, né? E é isso que eu quero, que ele entenda que não é para ele ficar se debatendo, né? É isso que eu quero que entenda. Só que eu vou guardar ele um pouquinho, porque meu braço já tá cansando de eu ficar segurando o celular. E, ó, mas é só Jesus na causa, tá vendo? É arisco. Então a dica aí do dia é essa, galera. Como amansar a sua ave se ela apresentar um comportamento de ficar se debatendo na gaiola. Normalmente isso acontece, pessoal, porque de alguma forma ele se assusta. Este passarinho eu peguei ele de mão e eu acho que ele não gostou a primeira vez que eu pegou de mão. Mas eu costumo pegar todas as minhas aves de mão, porque é necessário você medicar, você mudar de gaiola, pegar de mão para ver como que ele está de saúde. E se a ave fica ruim apenas em você pegar de mão, é complicado. Por quê? Porque aí a ave às vezes está fogosa, fica doente. Você pegou de mão, ela vai ficar travada só porque você pegar de mão? Isso não pode acontecer. Então, todas as minhas aves aqui eu pego de mão, eu corto um e tudo. Mas, infelizmente, tem ave que realmente não gosta. E trava, e fica assim, arredio. E se for ave de canto, para de cantar. É bem complicado. Essa aqui está apresentando esse comportamento, ficar se debatendo na gaiola. No começo ele machucou até assim, perto do biquinho, mas agora já está tranquilo já. Eu percebo que quando eu falo, ele fica olhando para mim, então ele já está entendendo a minha voz, já está compreendendo. E todo dia eu vou fazer isso, até ele ficar bem mansinho, eu voltar aqui com o vídeo e falar, ó galera, lembra daquela ave que era arisco? Olha como que tá, vocês vão ver. Beleza? Quem gostou desse vídeo já curte, comenta, ok? E compartilha. Pessoal, você que não é inscrito, já inscreva-se no canal. Fui!